Oiê! Hoje eu vim contar um pouquinho da história de criação da lucidez na alma. E eu sempre digo aqui nos meus stories que a gente tem no nosso cérebro um ponto de Deus, que é como se fosse uma vozinha que ela pergunta pra gente o tempo inteiro pra onde a gente tá indo, quem a gente é, se o que a gente tá fazendo está alinhado com o nosso coração, se aquilo que tá acontecendo na nossa vida é aquilo mesmo que a gente quer. E eu trabalhava como relações públicas, né, que é a minha primeira formação, né? Eu trabalhava sempre nessa área com comunicação corporativa e já estava trabalhando quase 6 anos nessa área. E eu sentia que não era aquilo que eu deveria estar fazendo. E essa vozinha que é como se fosse esse ponto de Deus, né, que foi comprovado cientificamente que a gente tem esse ponto de Deus no cérebro, que ele pergunta pra gente para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo com a nossa vida, foi bem assim que aconteceu comigo. Essa vozinha, ela sempre me acompanhou ao longo da minha vida. Então, sempre, desde criança, eu ouvia essa voz que dizia assim para mim: quem você é, para onde você vai, o que você veio fazer aqui, para me questionar sobre para onde que eu estava levando a minha vida. E quando eu estava por volta ali de 2018, 2019, essas vozinhas começaram a ficar cada vez mais frequentes na minha mente. E eu comecei a sentir muito vazio, muita ansiedade, porque parecia que não era aquilo que eu deveria estar fazendo. Eu gostava da minha profissão, eu gostava do que eu fazia, mas eu sentia que não era aquilo, que eu deveria estar fazendo outra coisa. Mas eu não fazia ideia do que era. E foi muito chocante, assim, pra mim. Porque eu pensava que eu continuaria nessa carreira por muito tempo, mesmo que eu não sentisse que aquela carreira era pra mim ou se aquela empresa era pra mim, porque a gente sempre coloca o foco lá fora. A gente sempre acha que o problema tá na empresa, que o problema tá no outro, nunca que o problema tá na gente. Então eu pensava que se eu mudasse de carreira, se eu fosse para gestão de pessoas, se eu fosse para outras empresas, eu talvez continuasse nessa carreira. Também tinha essa possibilidade. Então, foi muito assustador, porque assim, quando eu conquistei coisas que eu queria muito pra mim, que eu tinha uma expectativa de que quando eu conseguisse essas coisas, eu me sentiria bem, eu me sentiria feliz, eu me sentiria uma mulher realizada. Quando essas coisas aconteceram comigo, principalmente na minha carreira, eu não senti aquilo que eu achei que eu ia sentir. E aí veio um grande vazio na minha alma, veio uma grande frustração, veio uma grande crise mesmo. Foi uma crise, eu diria até de identidade, porque comecei a me questionar assim: tá, mas se não é isso, então o que é? O que eu vim fazer? Porque eu sempre também tive muito essa questão de gostar de ajudar as pessoas, mas eu não sabia no que eu iria ajudar as pessoas, eu não fazia ideia. O meu processo de autoconhecimento, ele sempre começou com aquelas revistinhas, né, para meninas, toda teen, revistinha do João Bidu, coisas que falavam sobre astrologia. Então, eu sempre gostei muito da astrologia, dessa coisa dos signos, e era o conhecimento que eu tinha, né, sobre mim, era aquilo que falava na astrologia. Que era um conhecimento, assim, bem raso, e um conhecimento que não fala muita coisa da sua essência e coisas do tipo. E foi muito assim o meu processo, né, de me perceber nesse lugar de que eu não tinha um autoconhecimento suficiente para saber qual carreira que eu deveria ter. E essa, essa inquietação, essa angústia que eu senti, ela foi ficando cada vez maior. E eu não sabia realmente o que eu gostaria de fazer. E aí foi quando eu comecei nesse processo de querer empreender, né? Lá por volta de 2018, né? 2018, 2019, 2020 eu tive 3 empresas, né? 2018 eu tive a Viajando no Sabor, 2020 foi a 2019 a People Lab e em 2020 a Lucidez na Alma, que é a minha empresa atual. E nesses 3 anos, assim, eu pude perceber o quanto que faz falta o autoconhecimento. Porque quando você não tem autoconhecimento, você não sabe
como você funciona, como é a sua personalidade, o que faz parte pra você, o que faz sentido e o que não faz, você fica investindo muito tempo, energia e dinheiro em coisas que não são pra você, em coisas que não estão alinhadas com você. Você tá fazendo aquilo pelo seu ego, pela sua personalidade e não de acordo com a sua essência. E isso vai acabando te distanciando do seu verdadeiro caminho. E foi o que aconteceu comigo. Cada vez mais eu fui me distanciando do caminho que eu deveria seguir. E em paralelo a isso, eu continuei trabalhando como relações públicas, mas eu sentia que não era aquilo, mesmo que eu mudasse de empresa, mesmo que eu mudasse para a gestão de pessoas, não iria adiantar, porque o problema não estava lá fora, o problema não estava em nada externo a mim, o problema estava dentro de mim. Essa falta de autoconhecimento que eu não tinha sobre mim foi o meu motivador, assim, que me fez ter as 3 empresas, ser persistente, porque eu falei assim, eu vou descobrir qual que é a missão que eu tenho no mundo. Porque eu pensava assim, por que tem pessoas que viajam o mundo inteiro e contam a vida delas para as pessoas? Mostram como é ser uma vida de um nômade. Elas estão contribuindo ali com a sociedade. Porque tem pessoas que são bons vendedores. Porque tem pessoas que, assim, mandam muito bem no voluntariado. Cada pessoa tem a sua exclusividade. Qual que é a minha? Qual que é a minha missão? E esses questionamentos, desde 2018, eles foram ficando cada vez maiores. E eu falei assim, não, eu vou descobrir. Eu coloquei uma intenção verdadeira pra mim, muito forte, de que eu iria descobrir, sim, qual que era a minha missão de vida. E esse impulso foi o que me fez em busca de descobrir os meus talentos, as minhas virtudes, foi o que me fez ter as 3 empresas, porque isso também fala sobre a minha jornada de autoconhecimento, que eu tive a People Lab, depois eu tive a lucidez na alma e tive a Viajando no Sabor. Todas elas me levaram para o meu verdadeiro caminho, que era a lucidez na alma. Então, tudo isso me levou até aqui. E foi muito interessante ver que no final dessa jornada eu descobri que o meu grande chamado, assim, foi para ajudar as pessoas nessa mesma dor que eu tinha, né? Porque eu não sabia a minha missão, eu não sabia quais eram os meus dons e talentos, eu não sabia qual que era a minha exclusividade, eu não sabia como era viver uma vida com leveza e propósito, porque eu estava perdida, eu estava frustrada. E quando você tá perdida e frustrada, e quando o seu serviço, o seu trabalho é muito importante para você, você começa a se entristecer também nas outras áreas da sua vida. Então, é uma coisa que vai gerando consequências nas outras áreas da sua vida. E foi o que aconteceu comigo. E quando eu fiz todo esse movimento de abrir minha primeira empresa e vi que não era aquilo, abrir a segunda, e aí testar, e aí continuar no corporativo e ver que não era aquilo. E aí quando eu falei assim, não, é isso, é a lucidez na alma, é ajudar as pessoas a levar clareza, a levar esse conhecimento de si mesmo, de ajudar as pessoas a mergulharem dentro de si, a descobrir seus talentos, a descobrir os seus dons, a exercer sua missão, o seu servir no mundo, alinhado com quem você é de verdade. Quando eu fiz essa descoberta e comecei a trabalhar como terapeuta holística, isso fez muito, muito sentido pra mim. Então, eu vi que meu caminho, ele estava super alinhado com a minha essência, né? Eu tinha descoberto qual que era o meu servir único no mundo. E assim foi. E desde então, desde que eu descobri a minha missão e eu comecei a exercer ela na missão da alma, ela na lucidez na alma, isso fez muito sentido pra mim. Porque eu vi que a minha vida, ela tá a serviço da humanidade. Tudo que eu passei, as feridas que eu enfrentei, as dores que eu vivi, tudo isso contribuiu para ser quem eu sou hoje. E é isso que tem valor, porque é isso que vai ajudar as outras pessoas que têm as mesmas dores que eu. Então, por isso que eu tô aqui contando a minha história. A minha motivação para criar lucidez na alma foi a motivação de que, se eu descobrir a minha missão, você também pode descobrir a sua. Se eu descobrir o meu eu verdadeiro, você também pode descobrir o seu. E eu estou aqui para ajudar você nisso. Eu estou aqui para te falar que
você tem que ser persistente. Quando você tem uma intenção verdadeira, quando você quer descobrir algo, o universo inteiro, ele se coloca a seu dispor para te ajudar nessa busca, para você se conectar com quem você é de verdade e retomar essa conexão que você tem com você. Então tudo vai fluindo, porque quando você olha para você, você tá olhando para o universo inteiro. E tudo vai contribuindo. Chegam as informações que você precisa, chegam as pessoas que você precisa que vão te ajudar. Tudo vai se encaixando, porque você tá se encaixando no seu verdadeiro lugar. Quando você não está no seu lugar, no seu caminho que você deveria estar seguindo, vem os sofrimentos, vem as dores, vem vários sintomas para te alertar que não é aquele o seu caminho. Porque o seu caminho, você sente leveza, você sente alegria, você sente que você tá no caminho certo, você sente uma paz, você não sente desconforto no estômago, você não sente coisas desagradáveis no seu corpo. Pelo contrário, você sente coisas agradáveis. Então, a minha motivação para criar a Lucidez na Alma foi ajudar as pessoas a olhar para dentro de si, a reconhecer as suas sombras e ver que elas não passam de ilusão, porque o que vale é o seu eu verdadeiro, não é o que você vê nas aparências, é o que você vê dentro de você e que você precisa manifestar isso e trazer isso para fora. Então, eu sinto que esse é o meu caminho e cada vez mais eu quero ajudar você nesse caminho de autodescoberta, nessa jornada de autotransformação, nessa jornada de conexão com você, de liberdade, de ser você mesma e transcender os padrões mentais que te levam sempre para o mesmo resultado. Então conte comigo, porque você sempre vai ter muitos motivos para crescer e evoluir aqui na Lucidez na Alma. Porque o nosso slogan é Lucidez na Alma. Uma nova consciência te espera.